gente, não é verdade que foi o Nordeste brasileiro que garantiu a vitória eleitoral de Lula em 2022, viu? Isso é uma falsidade estatística. Não é verdade. O Lula ganhou em 2022 porque ele conseguiu deslocar, não tanto por mérito de Lula, inclusive por mais demérito do Bolsonaro, né, pelas barbaridades que ele fez durante a pandemia, também pelo alto preço dos alimentos, alto preço dos combustíveis e outras coisas, mas o Lula ganhou em 2022 porque o bolsonarismo perdeu muito voto no Sudeste brasileiro. Porque repare, sim, o Nordeste brasileiro vota majoritariamente nos candidatos do PT, né? Isso aconteceu em 2022, isso aconteceu em 2018, isso aconteceu inclusive em 2014 e tal, mas o que fez a grande diferença na eleição 2022 comparado com a eleição 2018 foi a quantidade de votos que o bolsonarismo perdeu no Sudeste brasileiro, sabe? Então, foi São Paulo e Minas Gerais, principalmente, que garantiu a vitória do Lula. Nem é verdade esse negócio que o Nordeste salvou o Brasil do fascismo e por aí vai. E essas visões superficiais, elas, inclusive, acabam ocultando coisas muito graves. Por exemplo, eu fico olhando assim, Nordeste é um paraíso de progressismo no Brasil e tal. É muito engraçado isso, porque, repare, aqui em Pernambuco, a segunda maior cidade do estado é Jabotão dos Guararapes. Jabotão dos Guararapes, hoje, infelizmente, é um antro de conservadorismo, né, gente? Vai olhar a prefeitura de Jabotão dos Guararapes com o prefeito Mano, que era vice do Anderson Ferreira, família bolsonarista, que domina Jabotão. Vai olhar a Câmara dos Vereadores de Jabotão, sabe? Tipo assim, é a segunda maior cidade. Vai ver qual foi a última vez que teve um prefeito progressista de esquerda, qualquer coisa dessa em Jabotão dos Guararapes. Petrolina, que é a maior cidade do sertão pernambucano, é dominado pela família Coelho desde o século XIX. A família Coelho, do Fernando Bezerra Coelho, sabe? Aquele senador bolsonarista que foi líder do governo Bolsonaro na CPI da Covid. Lembra dele? Bota a foto dele aí, Maxwell, para quem não lembra. O Miguel Coelho, que é filho do Fernando Bezerra Coelho, também um cara conservador, daqueles arque-neoliberal que quer privatizar tudo e tal, ele manda em Petrolina, sabe? Inclusive pode ser candidato ao Senado. E assim a gente vai indo. Em Alagoas existe uma disputa hoje entre os Calheiros e os Lira, e com os Liras avançando e ganhando cada vez mais espaço. Assim, inclusive, vamos parar para olhar com atenção, com carinho, com cuidado as capitais do Nordeste, viu, gente? A coisa não tá um oásis de progressismo, não. Por exemplo, gente, quem é o prefeito de Salvador é o Bruno Reis, né? Do União Brasil, sabe? O prefeito de Salvador não é progressista, não é de esquerda, e sem entrar no mérito, inclusive, do que é esses governos progressistas. Veja, esse discurso de tentar cristalizar identidades eleitorais, o Nordeste seria essencialmente progressista e o Sul seria essencialmente fascista, ele só serve para quem reduz a política ao eleitoral. Então é isso, quando você reduz a política ao eleitoral, e aí isso está fazendo política burguesa, é muito bom você trabalhar isso no senso comum, porque você cria um senso de pertencimento, né? Um senso de identidade. Cara, eu sou nordestino, portanto sou progressista. Isso é bom para cativar voto. Mas isso é um discurso falacioso, um discurso fácil, um discurso que abre mão de disputa de consciência, de organizar a classe trabalhadora, de pensar um projeto de revolução brasileira, porque assim, a gente não pode dar de barato a tratar como se Mato Grosso do Sul é dominado pelo agro, acabou, não tem o que fazer. Não, o sul do Brasil é fascista, não tem o que fazer. Pelo amor de Deus, sabe? Isso não é sério, nenhum marxista trabalha com isso, por um lado. Por outro lado, uma das coisas que eu sempre chamo a atenção é que, quando acaba a ditadura empresarial militar, o sul do Brasil tinha tendências mais progressistas, mais de esquerda do que o Nordeste brasileiro. Enquanto os trabalhistas ganharam o governo lá no Rio Grande do Sul, enquanto a ala esquerda do PMDB ganhou o governo do Paraná com o Requião, né? Santa Catarina é uma configuração um pouco diferente, já a gente debate. O Nordeste brasileiro inteiro era dominado pelo PFL, né? Era o Antiga Arena, que depois virou DEM, depois virou União Brasil. Era dominada pelo PFL, pelo PMDB, com algumas exceções, que era governado pelo PSDB, que na época era centro-esquerda e tal. Mas se você for olhar, por exemplo, o mapa eleitoral na eleição de 89, na eleição de 94, na eleição de 98 e por aí vai, os votos eram majoritariamente conservadores no Nordeste, viu? O PFL, ele entra em crise a partir do governo Lula, que faz o que o André Sinjas chama no livro Os Sentidos do Lulismo, um realinhamento eleitoral. O PT muda de base eleitoral, aí é a partir daí que o PT consolida uma base de votos no Nordeste. Esse fenômeno, inclusive, é mais significativo a partir da eleição de 2006, e aí tem uma crise do União Brasil e por aí vai, do PFL, que dominava e muito os estados
Nordeste brasileiro, e aí tem essa mudança. Mas, por exemplo, até 2014, o resultado eleitoral do PT no sul do Brasil não era, inclusive, tão desastroso não, viu? A coisa realmente muda de configuração em 2014 e diante. É um tema que eu venho debatendo há muito tempo, e é impressionante, né, como esse progressismo ele é despolitizado, ele é alienante, ele se recusa a debater os temas estruturais da formação social brasileira. Para mim, a virada conservadora do sul do Brasil está diretamente ligado à desindustrialização. Desindustrialização que continua avançando e muito durante os governos petistas. Vamos lembrar, a gente está no 5º mandato petista, viu? Dilma não terminou o 2º mandato, teve o golpe do Michel Temer, a gente está no 5º mandato petista e a desindustrialização segue avançando